Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos mais uma vez aprendermos, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, Vamos estudar, dar sequência ao que nós já estamos estudando há alguns meses. Então você abre a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos hoje falar de um assunto que eu não gosto muito de falar. Porque assim, normalmente quando nós falamos deste assunto, as pessoas acham, que isso é uma autodefesa. Mas no nosso caso é a sequência do estudo dessa epístola pastoral a Timóteo. Helena, está aqui. Timóteo capítulo 5, versículo 17 ao 22. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 ao 22. Que nos diz assim: os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Porquanto afirma a Escritura: não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se encham de temor. Eu te exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções, sem parcialidade, e não faças nada por partidarismo. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, a gente vai entrar em um assunto que, além de ser um pouco polêmico, é muito difícil para quem é pastor falar sobre este assunto. Porque quem ouve, ou aqueles que vão assistir depois pelo canal, pela internet, acha ou pensa que nós estamos falando ou dizendo isso simplesmente porque queremos nos auto-justificar ou nos auto-promover. Mas é bíblico, é salutar. E como eu tenho dito, esta carta foi escrita por um pastor para outro pastor, com o objetivo de que o pastor mais novo aprendesse com o pastor mais velho. E que o que ele aprendeu, ele ensinasse à igreja, a fim de que a igreja crescesse de forma saudável. Por isso que a palavra doutrina, ensino, e a igreja precisa aprender.
os que se dedicam a aprender, tornam-se crentes estáveis, estabilizados, firmes e fortalecidos na palavra de Deus. Então, diante disso, os irmãos prestem bem atenção, os que não conseguem manusear com facilidade e achar, anotem. E depois você assiste os vídeos e confere bem direitinho, texto a texto. Tá certo assim? Então, nós vamos hoje tratar sobre a honra devida aos pastores, aos presbíteros, na linguagem grega, né? Paulo passa a falar sobre os presbíteros da igreja e tem princípios importantes para nos ensinar e para ensinar a igreja da época. Em primeiro lugar, Paulo começa falando sobre o sustento dos pastores, dizendo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Isso é o capítulo 5, o verso 17 e o verso 18. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando este pisar o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, você observa aqui Paulo dizendo que o pastor, ele é um trabalhador. Há quem diga que pastor não trabalha, não é? Há quem tenha esse pensamento, que pastorear não é trabalhar. E dentro desse contexto, Paulo destaca 3 verdades. Primeiro, a posição dos pastores. A função deles é presidir, exercer liderança nas igrejas locais. E liderar não é fácil. Só quem já foi ou é líder de algo ou de alguma coisa sabe o quanto é difícil. Pelo fato de, quando você lidera algo ou alguém. E quando você lidera alguém, você tem que deferir, ou seja, falar, dizer o que precisa ser feito. E nem sempre quem ouve o que você diz ou o que você delega, ouve de bom grado, ou entende da forma certa. Porque sempre há uma antipatia quanto a quem lidera. Pelo fato de achar que aquele que está na frente, alguém tem a visão, é aquele que oprime, é aquele que machuca, é aquele que fere, é aquele que manda. Mas não é isso. Não é sobre isso que a Bíblia fala. Liderar não é machucar, não é ferir, não é oprimir. Liderar é conduzir. E conduzir se conduz com amor. Se conduz com graça, se conduz com sabedoria. O apóstolo Pedro, ele já fala sobre isso. Vamos ver, carta de Pedro, no capítulo 5 de 1 de Pedro. Capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo 1 ao 2. Não, 1 ao 3. 1 Pedro capítulo 5, verso 1 ao 3. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu, que sou também presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Aí Pedro diz: pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como donos, tem tradução que diz ditadores, daqueles que vos foram confiados. Antes,
tornando-vos exemplos do rebanho. É o que está escrito? Então, a palavra de Deus, ela é a fonte, ela é o guia, ela é a lâmpada, ela é a luz para conduzir a igreja dentro daquilo que Deus quer. E dentro desse contexto, o apóstolo Paulo ensina-nos que a posição dos presbíteros, além de exercer liderança local, ela deve ser honrada. E quando a gente fala de honra, a gente não fala apenas de reconhecer o trabalho. Está um pouco mais além, não é? E a gente vai ver isso na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá, o capítulo é o 5 e o versículo é o 12 e o 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz assim: caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhar em paz uns com os outros. Observe a expressão de Paulo. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e vos aconselham no Senhor. E eu quero aqui abrir um adendo, quando o apóstolo Paulo diz assim, vos aconselham no Senhor. É tão difícil você hoje, como aquele que lidera, aconselhar alguém. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir o que querem, não querem ouvir o que a Bíblia diz. Porque todo aconselhamento cristão, ele deve estar respaldado na Bíblia, na palavra. Nós não podemos, nós não devemos, em hipótese, circunstância ou situação alguma, aconselhar, orientar alguém fora do contexto da palavra. Por quê? Porque Deus vai cobrar de você que ensinou errado, e a pessoa que fizer errado vai cair sobre você o pecado dela. Então não é fácil. Há quem diga que ser pastor é muito fácil. Bem, ser um pastor bíblico não é fácil. Um pastor de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina não é fácil. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, os tenhais em grande honra, em grande consideração. Porque não é fácil. O apóstolo, o escritor da carta aos Hebreus, que eu não sei ao certo quem foi o escritor, no capítulo 13 da carta aos Hebreus, 13 da carta aos Hebreus, versículo 17, 13 e 17 de Hebreus diz assim: sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar conta de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Veja o texto sagrado. Seres obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas. Porque da mesma
que o líder é constituído e no dia da sua constituição, da sua ordenação, há uma celebração entre a igreja. No dia da prestação de contas, como a palavra de Deus ensina, no capítulo 5 e versículo 10 da segunda carta aos Coríntios, que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, lembrando que o tribunal de Cristo não é o trono branco do juízo final. O tribunal de Cristo é onde nós vamos prestar conta de tudo que a gente fez com este corpo aqui. Com este corpo. Vamos prestar conta. Ninguém escapa. E a Bíblia diz que a obra de cada um será provada pelo fogo. E a Bíblia diz que há obras de palha, de feno e de madeira. E há obras de ouro, de prata e de joias preciosas. Então, aqueles que lideram, não fiquem cientes que quando vocês o fazem para o Senhor, olhando por ti e por eles. É muito gratificante quando alguém chega assim e diz: está aqui a líder do departamento feminino. Sente-se aqui, aí todo mundo vai ver a líder do departamento feminino da Igreja Batista Missionária Aliança. Aqui está o vice-moderador da Igreja Batista. Em alguma igreja que você chega, né? Que às vezes a gente precisa se dar, expressar as nossas funções, nossas atividades ministeriais, para que as pessoas identifiquem. É muito bom, hein? Está ali a dirigente, está ali o vice-moderador, está ali o presidente, está ali o diácono, está ali A, está ali B. Todo mundo presta a honra que é devida. Mas antes de nós recebermos honra aqui, a gente tem que receber honra no céu. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós vamos prestar conta, irmão. Infelizmente, há pessoas que vivem uma vida achando que tudo que está fazendo não vai ter um dia uma prestação de contas. Vai, até o dinheiro que você gasta, como você gasta, você vai prestar conta. Não tem, ninguém escapará. Não é? E o apóstolo ensina isso, a palavra de Deus ensina isso. Nós vamos prestar contas. Na carta de Paulo aos Filipenses, vamos lá para Filipenses, no capítulo 2, verso 28 a 30. O apóstolo Paulo diz: Filipenses capítulo 2, versículo 28 ao versículo 30. Paulo diz assim: por isso, o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente. E com isso eu sinto a menos tristeza. Recebei-o, portanto, no Senhor com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele, porquanto ele chegou às portas da morte por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudeste me conceder. Então Paulo aqui ele está fazendo referência ao próprio Timóteo. Se você vê no versículo 19, quando Paulo faz menção de Timóteo ir e vir, Timóteo foi aos Filipenses e trouxe a Paulo recursos, porque Paulo estava preso. Então ele foi, a igreja ajudou e ele retorna. E Paulo, quando o envia, diz: recebei-o, portanto, com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele. E Timóteo era um jovem pastor e era um homem fiel no ministério. Romanos 12, versículo 8. Romanos capítulo 12, verso 8. O apóstolo Paulo diz: se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se exercer liderança,
que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Ou seja, se você exercer liderança, exerça a liderança com zelo, com cuidado. Então, dentro dessas 3 verdades destacadas, a primeira que nós acabamos de ver é a função deles, que é presidir. Não tem como você liderar e muitas vezes você não determinar e alguém não lhe contrapor. Eu não concordo, é o direito de você não concordar. Mas se não concorda, examine primeiro se o que a sua discordância está lhe dizendo, se está correta ou se está incorreta. Se você está discordando simplesmente por discordar, porque tem pessoas que discordam não, porque eu não concordo e acabou-se. Mas tudo tem que ter um fundamento. Porque tem pessoas que têm dificuldade, principalmente, alguns têm dificuldade com a figura do líder. O porquê? Alguns têm traumas, outros têm dificuldades, né, no setor de trabalho ou na família e transferem isso para toda figura de liderança. Mas vamos adiante. Segundo, a distinção dos presbíteros ou dos pastores, eles têm o papel de presidir, governar e administrar, mas alguns se dedicam exclusivamente ao ministério do ensino. Assim temos presbíteros regentes. Presbítero, o que quer dizer um presbítero regente? É aquele que administra, que é o chamado bispo. É aquele que administra, que verifica, que olha, que analisa, que vê o que está precisando, o que é que precisa organizar, o que é que precisa fazer, o que precisa deixar de ser feito. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, verso 5, ele diz, olha, por esta causa eu te deixei em Creta, para colocar em ordem as coisas que estão fora do seu lugar. Então, o presbítero, ele tem esses dois papéis. O presbítero regente ou bispo, que é aquele que administra, que governa. E tem os presbíteros docentes, que são aqueles que ensinam, que ministram, que pregam, que traz o ensino bíblico esmiuçado para a igreja. Esses são os presbíteros docentes. E existem os presbíteros supervisores, que são aqueles que fazem o papel de administrar e exercer uma função de mestre. Ele supervisiona, mas ao mesmo tempo ele exerce uma função de mestre, de um ensino mais refinado. Terceira verdade que Paulo destaca na função, na honra devida aos presbíteros é a sustentabilidade do serviço do presbítero, visto que ele trabalha. Você acha que ler não cansa? Você acha que pesquisar não cansa? Você acha que traduzir não cansa? Quem aqui consegue passar pelo menos 2 horas lendo? Olha, ele tem uma, graças a Deus. 3 horas. Lendo, pesquisando, anotando, buscando. E às vezes você tem que ainda dar uma pausa para arejar o cérebro e depois voltar. Hoje eu estava lá escrevendo, né? Aí eu dei um suspiro, porque ele disse, tu tomou remédio hoje? Eu disse, tomei. Ela pensou que eu estava passando mal, eu disse, tomei. Porque eu estava lendo uma coisa tão forte que chega a dar aquele impacto na gente, que a gente sente aquela pancada no coração. A sustentabilidade dos presbíteros. Naquela época, os presbíteros tinham dedicação
exclusiva ao ministério e deveriam ser remunerados de forma digna para desempenharem seu trabalho, e os que presidiam bem, especialmente os que se esperavam no ensino, deviam ser dignos de redobrados honorários. O que é redobrados honorários? Salário dobrado. Tanto a lei do Antigo Testamento como Jesus enfatizam esse princípio do sustento dos obreiros. Aqueles que estão no ministério devem viver do ministério. Mas ainda existe pessoas assim: pastor, tem que receber salário. E vai viver de quê, meu filho? A gente não tem hora para atender. Toda hora é hora de atender. A todo momento você tem que estar pronto, porque você não sabe o que pode acontecer. Isso é de manhã, de tarde, de madrugada, de dia. Chega, pastor, vem cá, estou precisando. Isso é crente, não crente. Faz uns meses que a gente estava lá em casa, até nesse dia Juninho estava. Juninho foi ser o Sirineu. Uma menina ficou endemoniada. Aí foram lá me chamar. Pastor, vem aqui na minha casa, minha irmã está endemoniada. Vamos? Aí fui. Aí Juninho foi também. Bora. Ela vai treinando. Quando chegou, a mulher, o demônio deu computador, deu uma carreira, passou para o Juninho, o Juninho segurou ela, o Juninho ficou entre a grade e a mulher. Terminou que a mulher correr. Foi para a rua e correu, agarrou ela na rua e trouxe para dentro de casa. Pense na força. Vai buscar o óleo da unção, vamos orar. Ele ficou, irmãos, até meia-noite. Foi luto, foi luto. Eu disse: vai treinar, você treinou bem. Vai treinando. Foi bronca, era grito que você escutava na outra rua. Gritos e mais gritos, e a gente lá, agarrado com ela, até o capiroto se embora. Mas não era da igreja, independente. E pregar o evangelho a toda criatura. Ali a gente estava pregando o evangelho também, não é? E o apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, veja aí capítulo 9, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É importante você anotar e você ler em casa depois. E com especialidade assistindo ao vídeo, né? Porque você vai ouvindo, pausa, lê, solta novamente, vai vendo gradativamente para entender tudo. Capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 1 até o versículo 14. Veja o que é que Paulo diz. Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus, nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu trabalho no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós. Porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Ele está perguntando. Nós não temos o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro? Veja que ele especifica. Os demais apóstolos, os irmãos de Jesus, que tinham se convertido, eram casados, e que para onde ia levavam suas esposas, só que Paulo era solteiro. Paulo não quis casar, né? E ele ainda disse: e Pedro, para onde eles vão, a esposa dele os acompanha. Eu não tenho esse direito? Ele está perguntando. Verso 6. Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar?
serve no exército a sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura, isso que eu vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ou a própria lei não afirma claramente o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito. Pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria perder muito colher-vos de alguns de vossos bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não temos nós em maior medida? Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam o Evangelho. Está escrito ou não está? Pois é. É um assunto que eu não gosto de falar, mas está dentro do contexto da sequência que nós estamos estudando. Porque, como disse, algumas pessoas têm uma interpretação muito pejorativa desse tipo de assunto. Na internet, quando a gente posta o vídeo, teve uns que disse assim: que nada, rapaz, vai trabalhar, está errado. Já recebi mensagem assim. Estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Mas você não vai perder tempo com esse tipo de gente, porque você sabe que essas pessoas ou não conhecem a Bíblia, ou são pessoas que vivem no templo, mas nunca foi igreja. Porque não é o fato da pessoa estar no templo que significa que a pessoa é crente, não. Porque antes de você estar no templo, você precisa estar em Cristo Jesus. Ser a igreja espiritual antes de ser a igreja física. E continuando, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 9. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Capítulo 2, versos 7 a 9. Muito embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento, manutenção. Todavia, agimos entre vós com todo o desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornaste muito amado por nós. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério, e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, ele disse aqui e disse em Coríntios, que para que não causasse impedimento, porque a gente vai ter que te dar alguma coisa para tu falar para a gente de Jesus, aí eu não quero não. Aí Paulo disse, para que isso não fosse um impedimento, eu abri mão. Porque a pessoa esquece que vê o outro, mas não vê a necessidade do outro.
humano, ele adoece, se entristece, fica abatido. Tem dia que você nem sabe como eu estou aqui pregando, sorrindo, satisfeito da vida, mas você não sabe como eu estou por dentro. E eu glorifico a Deus porque Deus tem me dado paz. Paz. Pense na paz que Deus tem me dado. Porque se a gente for olhar determinadas coisas, irmãos, como eu disse a vocês aqui no mês passado, esse ano saiu uma estatística que a profissão que mais é abandonada é a profissão ministerial do pastor. 80% dos pastores abandonam. Dentre esses que abandonam o ministério pastoral, muitos deles se suicidam. Se suicidam porque não tem coragem de enfrentar, de dizer porque está entregando, para não se sentir menosprezado ou humilhado, para não ver nem ouvir, muitos deles se suicidam. Não suportam. Porque não é fácil. Você está recebendo e ouvindo coisas o tempo todo só destrutiva. Ainda, para a gente não parar, 2 Coríntios, vamos lá, capítulo 11. Versículo 8 e 9, Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9: para vos servir, despojei outras igrejas de seus recursos, recebendo delas, o quê? Salário, sustento financeiro. Paulo abdicou para servir a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto estava tão necessitada, porque era uma igreja que, apesar de ter todos os dons espirituais, de ter uma boa estrutura financeira, era uma igreja mesquinha e contenciosa. Era uma igreja doente. Então Paulo abriu mão de receber dinheiro de outras igrejas para cuidar de uma igreja doente. Versículo 9: mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Ou seja, Paulo estava padecendo necessidade, mas os irmãos tiveram que vir de outro lugar longe para suprir ele, porque a igreja não supria. Está vendo? 12, o mesmo livro, capítulo 12, versículo 11 a 13. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11 a 13. Paulo diz assim: tornei-me insensato, porque vós me obrigaste a isso. De fato, eu devia ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos, mesmo considerando que eu nada seja. Os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós, com grande perseverança por meio de obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Assim, em que fostes inferiores às outras igrejas, a não ser no fato de que eu mesmo jamais tinha me constituído no peso para vós. Perdoai-me por esta ofensa. Paulo dizendo, olha, falando na cara deles, que em nada ele foi pesado àquela igreja. E ele estava falando. E se vocês estão se sentindo ofendidos porque eu estou falando, perdoai essa ofensa. Porque Paulo não foi pesado à igreja de Coríntios. Uma igreja que deu trabalho. E ele trabalhou, ensinando dia e noite.
Mas quem vai reconhecer? Só o céu reconhece. Os pastores fiéis em seu trabalho eram dignos de receber honra e honorários. Com isso, Paulo considera que o pastorado é um ministério remunerado. Da mesma forma que nos dias do Antigo Testamento, os sacerdotes eram sustentados a fim de se dedicarem à lei do Senhor, segundo Crônicas, capítulo 31, verso 4. Também nos dias do Novo Testamento, os pastores devem ser mantidos para que possam devotar-se à obra do Evangelho. Não só era na antiguidade, é também na atualidade. Vamos lá. A disciplina de um pastor. É a parte que todo mundo gosta. Muita gente gosta quando o pastor é disciplinado. Que no caso nós deveríamos sentir tristeza. Tanto um membro comum quanto um pastor, ninguém deve se sentir bem em disciplinar alguém, porque uma disciplina é uma fonte de tristeza, tanto para quem está disciplinando como está recebendo a disciplina, não é? No capítulo 5, vamos lá, de 1 Timóteo, do versículo 19 ao 21. 1 Timóteo, Paulo diz: não aceites acusação contra um pastor ou presbítero, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se enchem de temor. Eu te exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a quem procures obedecer todas essas instruções sem parcialidade. Não faça nada por partidarismo, ou seja, não tome lado de ninguém. Você precisa fazer o que tem que ser feito, não é? Então vamos adiante. A disciplina de um pastor não pode ser algo leviano, fruto de acusações levianas, inconsequente ou de descrentes descaridosos. João Calvino diz que não há quem seja mais exposto a calúnias e insultos do que os pastores. Quem de vocês hoje aqui foi chamado ladrão? Alguém aqui foi chamado ladrão hoje? Eu já fui hoje, todo dia. E você tem que ouvir e achar isso natural. Você é um mentiroso. Isso é um enganador. Disseram isso com Jesus. E que eu, que sou um pecador. Não é? João Calvino diz que não há alguém que seja mais exposto a calúnias e insultos do que os pastores piedosos. Inimigos do Evangelho muitas vezes se vingam dos ministros do Evangelho. De que forma? Uma campanha baseada em boatos sujos pode arruinar completamente o ministério e a vida de um líder. Somente mediante 2 ou 3 testemunhas uma acusação pode ser formalizada. Ou seja, minha família, minha vida, o ministério que exerço pode ser destruído se alguém chegar, soltar uma calúnia e a igreja acreditar. E aí? Eu vou dizer que não, mas a igreja vai, muita maioria, né? Vai dizer, isso é bem verdade, se não fosse eu não vinha dizer aqui. Por isso, irmãos, a necessidade da interação entre a igreja e o pastor e a igreja andarem juntos. Porque quando essas coisas surgirem, vocês conhecerem, não, meu pastor não é esse não. Eu vivo perto com ele, eu sei quem é ele. Pois é.
Quando nós estamos juntos, como corpo de Cristo, vivendo em unidade, essas coisas não vão deixar de existir. Mas quando acontecer, você vai poder dizer não. Pode ser outro, mas o meu não, porque o meu eu sei quem é. Quando há uma proximidade, há um relacionamento entre ovelha e pastor e ovelha, onde não há nada encoberto, tudo é exposto, é transparente. Eu acredito, irmãos, que pode existir uma igreja tão transparente quanto a nossa, mas mais não existe. Porque tudo que a gente faz, a gente procura comunicar, se reunir, dizer aconteceu isso. Tem coisas que a gente precisa levar ao culto administrativo, tem coisas que fica só no conselho consultivo. Aquele grupo restrito, mas que precisa saber o que vai ser feito, o que vai ser decidido, como vai ser decidido, precisa ser. Para quê? Para que depois diga assim, não, porque o pastor decide por A e é contra B. Porque sempre tem alguém que diz isso. Porque o pastor passa a mão em fulano e Beltrano o pastor acosta. Não. O texto sagrado diz que ele deve ser sem parcialidade, nem tomar partido de ninguém, mas ele deve aplicar a verdade. É essencial isso. A disciplina bíblica é uma das marcas da igreja verdadeira. Nesse quesito, a igreja não pode inclinar-se nem para o rigor desmensurado, nem para a frouxidão permissiva. Não deve ir além nem ficar aquém. Ou seja, precisa existir a disciplina. Mas a disciplina, ela deve ser colocada usando de misericórdia. A disciplina é para corrigir, não é para matar. Vê aí Tiago, capítulo 2, versículo 13. Dois e 13 de Tiago. Vamos começar do versículo 12. 2, 12 e 13 de Tiago. O apóstolo Tiago diz assim: falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Aí ele diz: pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não. A graça triunfa sobre o juízo. Ou seja, o que é a graça? É um favor. Você precisa disciplinar alguém. Alguém cometeu um pecado, alguém errou. Você não pode passar a mão, mas também você não pode deixar passar. Por quê? Porque uma igreja que acata o pecado é uma igreja que vai ser mal vista pelo mundo. E a gente precisa exercer essa função que é bíblica. E também nós não podemos, irmãos, ser partidaristas. Não, eu defendo A e sou contra B. Não. Nós não estamos para tomar o partido nem de A nem de B. A gente tem que ir pelo certo, pela verdade. O que está certo, está certo. O que está errado, está errado. Mas sempre, normalmente, as pessoas têm uma visão distorcida, né? O pastor só defende Natália, mas mete o pau em Tiago. Se eu estou dando aqui um exemplo, viu? Não. A gente tem que ir pelo certo. Porque tanto de Natália como de Tiago eu vou prestar conta. Então eu não posso ser imparcial com ninguém, tem que ser correto, justo. Não é fácil, como eu disse, exercer a liderança. Veja que hoje nós estamos falando exclusivamente sobre a disciplina daqueles que exercem a função pastoral. Deve ser honrado, deve ser mantido.
Mas quando se fala em disciplina sobre o líder, oh Jesus! O apóstolo Paulo, vamos ver 1 Coríntios. Não se assuste não, com o que você vai ler não. É forte porque é a palavra de Deus. Não é a palavra de Silvio. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9 a 12. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9 a 12, diz assim: portanto, a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Olha para aí. Pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como dos seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, todavia vós sois sábios em Cristo. Nós somos os fracos por causa de Cristo, mas vós sois fortes. Vós sois respeitados, contudo nós somos desprezados. Até hoje estamos passando como? Paulo está dizendo que estava passando o quê? Fome. Sede e necessidade de quê? De roupas. Somos afrontados, esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos de trabalhar arduamente com as próprias quando somos ofendidos. Abençoamos quando somos perseguidos e não revidamos. Ainda, 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 a 12. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 a 12. Veja o que é que Paulo diz. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o quê? O morrer de Jesus. Para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente aonde? Entregues à morte, por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Paulo está dizendo: eu ministro, eu ensino, eu me sacrifico, eu oro, eu intercedo, eu me coloco diante de Deus por vocês, eu ministro a palavra, eu faço o que eu posso, vocês recebem vida e eu estou sempre exposto à morte. Ainda no mesmo livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4 a 10. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4 a 10, Paulo diz assim: ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras e em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros. Olha aí, ó, Paulo dizendo: somos tidos como desonestos, mas nós somos verdadeiros. 9.
como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer. Mas eis que vivemos torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Glória a Deus. Capítulo 11 ainda de 2 Coríntios. Vocês estão vendo, irmão? O que é liderar? O que é ter a responsabilidade, como as pessoas nos veem? Todo dia sendo exposto à morte, ao vitupério, à humilhação. A gente não está nem vendo, mas já estão falando. A gente nem está ouvindo, mas tem alguém nas nossas costas tramando. A gente tem que fazer alguma coisa para tirar ele, para derrubar ele, porque precisa se colocar fulano ou beltrano. Enquanto a gente trabalha para unir, para levantar, para erguer, tem alguém por trás tentando destruir nossa vida, nossa imagem, nossa reputação, negar o nosso trabalho. Então você não é a primeira nem é o primeiro. Você precisa prosseguir, porque quem lhe chamou à vida eterna foi Jesus Cristo. Quem lhe chamou à salvação foi Jesus Cristo. Quem perdoou os seus pecados e escreveu o seu nome no livro da vida foi Jesus Cristo. Glória a Deus. Capítulo 11, verso 24 ao 33. Paulo diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre os meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Olha para aí. Já tinha naquela época, né, irmãos? Trabalhei arduamente por diversas vezes. Fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente, olha, sobre mim a responsabilidade que tenho para com quê? Com todas as igrejas. Tudo isso passando, mas o pensamento: eita a igreja, eita o reino, eita a obra. Quantos pedidos de oração a gente recebe por dia? De manhã eu já acordo, quando eu acordei de manhã já tinha lá uma mensagem: pastor, olhe por mim que aconteceu isso, isso e isso. Aí daqui a quando eu olho: pastor, olhe por mim porque tem isso, isso e isso. Pastor, olhe por mim porque aconteceu isso e isso com minha parente. E assim vai. A gente vai fazer as coisas em casa. Vou fazer isso em casa, vou para tal canto, mas eu tenho que parar um minutinho e orar por A, por B, por C, por D, e assim vai. E porque o pastor não trabalha. Mas por que oração é trabalho? O ímpio pode dizer: aí você chama ele, então faça uma oração. Chame ele. Eu me lembro de hoje ele é um pastor renomado, né, aqui no estado de Pernambuco. Um dia tinha um culto no quartel, né, dos praças da Polícia Militar. E um dia ele disse para um dos irmãos, que também hoje é pastor, disse assim: isso aí que vocês fazem, tiro de letra, esse negócio de falar da Bíblia, eu falo. Coronel com
várias formações até no exterior. Isso eu falo. Ele está certo, vou marcar um dia para você falar. Ele marcou, ele veio. Pegou a Bíblia, né? Quando chegou lá, cumprimentou, boa tarde a todos, tal. Pode falar. E ele. E não saía nada. Terminou que ele saiu envergonhado. Aí eu disse, você disse que ia falar? Eu disse, não sei o que, eu não consegui. Porque falar desse livro, irmão, não é para qualquer um. Esse livro só se crê nele pelo Espírito Santo. Glória a Deus. No final de tudo isso, depois que ele passou essa vergonha, que ele foi conversar com um irmão que era crente, que convidou ele, o irmão explicou, meu irmão, você pode ter todos os cursos, mas se você não tiver o Espírito Santo para falar das coisas de Deus, você não fala. É assim mesmo, Jesus. Hoje ele é um pastor renomado, Glória a Deus. conhecido aqui no estado e no Brasil inteiro. Mas tem que passar essa vergonha, porque esse livro é o livro sagrado. O dom desse livro não é qualquer um, é Deus. Glória a Deus. Não é? Então você vê aqui Paulo dizendo aqui, né? Vamos lá? Verso 29 do capítulo 11 do 2 Coríntios, Paulo diz, ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido. Quem se escandalizar, que eu de igual forma não fique como indignado. Se, portanto, devo me orgulhar, então que seja das atitudes que revelam a minha própria fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos com o firme propósito de prender-me. Todavia, através de uma janela, desceram-me muralha abaixo, dentro de um cesto, e assim fui livrado das mãos dele. Paulo aqui narra, irmãos, em vários textos que nós lemos, as humilhações, as perseguições, os sofrimentos, as calúnias, as difamações, os riscos de morte, que passou tudo isso e ainda tinha os cuidados com a igreja de Deus. Estava em risco a vida dele. Mas o mais precioso ele estava preocupado, que era a igreja de Deus. Porque quem lidera, ele não pensa em si. Ele não pensa. Ele olha mais para aqueles que estão sendo liderados. Ele pensa no bem dos liderados. Muitas vezes esquece de si mesmo. Os presbíteros, cadê? O excesso de disciplina esmaga as pessoas e a falta os mudaniza. A disciplina é um ato responsável de amor. Quando estamos falando sobre a disciplina dos presbíteros, dos pastores. Mas por que nós lemos falando dos sofrimentos daqueles que estão à frente do rebanho de Deus? Porque é essencial que você entenda que muitas vezes a gente, para disciplinar alguém que está na liderança, a gente precisa ter um critério. Porque muitas vezes quem lidera também é vulnerável, está vulnerável ao ataque. E é mais fácil você pegar uma pessoa que está ferida e jogar à beira do caminho. É mais fácil. Difícil é você descer do cavalo, como Jesus fala na parábola do bom, descer do cavalo, pegar azeite e vinho, limpar as feridas, colocar no seu lugar de conforto e conduzi-lo a um lugar de recuperação. É mais fácil você dizer assim, deixa aí, eu quero ter trabalho, eu vou gastar com isso aí. Não é? Mas é necessário, irmãos, nós, mesmo diante das dificuldades, se esforçar para ajudar aqueles que estão em desgraça, caindo em desgraça, porque aquele que peca cai em desgraça, destrói a si mesmo.
E a gente precisa dar a mão para levantar. Eu não posso ficar em pé porque a ferida dói. Passa vinho, mas vai arder. Mas é para arder mesmo, para tirar a infecção. Porque quando tirar a infecção, passa-se o azeite para a mosca não pousar. Era o objetivo do azeite e do vinho. Vinho fala de comunhão e azeite fala de unção. Vinho fala de limpeza e azeite fala de preservação. E a gente precisa fazer isso. A disciplina é um ato responsável de um amor. Tem o propósito de restaurar o caído e não de destruí-lo. Precisa ser aplicada com temor e imparcialidade. E não com irreverência e partidarismo. Precisa ser feita na luz da verdade e não sob a escuridão da mentira. A lei exigia que não se podia condenar ninguém com o testemunho de uma única pessoa. Deuteronômio 19:15. Porém, quando uma acusação contra um presbítero procedia de 2 ou mais testemunhas e era verdadeira, e além disso o denunciado persistir no pecado, então o faltoso deveria ser corrigido na presença de todos. Pecados públicos devem ser corrigidos publicamente para que haja temor, pois a disciplina visa não apenas restaurar o faltoso, mas também a prevenir os demais membros do corpo a não caírem no mesmo laço. Hoje a gente tenta ajudar, meu filho, olha, a gente vai conversar no particular. Mas veja como era feita. Versículo 20 do capítulo 5 do livro de 1 Timóteo. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos. Olha aí. E aí, irmãos? O que é que se diria se fizesse isso hoje? Isso é o quê? Isso é uma falta de ética. Isso é uma falta de respeito para com a humanidade do próximo. E aí? Ou não seria assim? O pastor errou, como é que o pastor diz diante de toda a igreja o pecado da pessoa e a pessoa fica exposta ali diante de todo mundo? Era assim que era feito. Porque quando isso era feito, causava temor nos que estavam vendo. Eu não vou fazer isso não. Deus me livre, vou vigiar mais ainda. Se eu estou orando uma hora, eu vou orar 2 hoje. Se eu já estava alerta, eu vou ficar mais alerta, para não cair numa situação dessa. Mas hoje, quando você fala, eu vou sair da igreja, quero ficar na igreja mais não. E começa a botar defeito na igreja, botar defeito nos irmãos, botar defeito na liderança, porque não quer receber a disciplina, a correção. E a correção é feita, e isso deve ser feito, irmãos, por amor. E quando a correção é correta? Aí é outra coisa, é com a pessoa que fez. Vai ser cobrado por Deus. Que a gente sabe, a Bíblia diz, 12, 5 a 10 da carta aos Hebreus, que o Senhor repreende e castiga a todo quanto Ele ama. Se alguém não aceita a repreensão, a disciplina do Senhor, esse tal não é filho dele. Se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardos. Bastardo não é filho. Bastardo não tem direito à herança. Só quem tem direito à herança é quem passa pela correção de Deus. Aleluia. Porque certa vez uma das professoras onde eu fiz parte, não vou dizer onde foi, o esposo dela foi disciplinado aonde ele estava certo. O pastor tinha ido ministrar numa igreja, deixou ele sobre a responsabilidade da palavra.
ele disse: igreja, é o momento da palavra, respeito, e ele usou outra palavra. Reverência? Sim. Aí ela saiu do culto. Eu nesse dia não estava no culto, foi a esposa do diácono que falou para mim. E ela foi para a cozinha e do templo dava para escutar ela chorando. Então, quando foi levado isso para o esposo dela, ele disciplinou o diácono, porque disse que o diácono faltou com respeito a dentro da igreja. Pois é. Então, são coisas que acontecem, irmãos. Você não tem ideia das coisas que acontecem por aí fora. E ele cumpriu a disciplina, e o pastor não só disciplinou ele, como tirou o diaconato dele. Que não pode. Não pode. O que foi consagrado não pode ser desconsagrado. A não ser que a pessoa entregue. Eu não quero mais ser. Aí aconteceu. Aí ele tirou, ele disse que ele não era mais diácono, e depois de um tempo, tanto saiu a esposa como ele. Não é? Então, voltando aqui ao assunto que nós estávamos falando, a correção era feita em público. Em público. Uma igreja, a igreja que Timóteo pastoreava, a igreja de Éfeso, era uma igreja grega. A cultura era completamente diferente da igreja judaica. Nós somos uma igreja, hoje a igreja de Cristo, ela é a junção de todos os povos, tribos e línguas. A nossa cultura, ela deve ser bíblica. Acima de tudo, deve ser bíblica. Muitas igrejas hoje estão morrendo espiritualmente, elas estão mais existindo por uma questão de ser um clube social, um lugar de encontro. Mas não é mais um lugar de ensino, não é mais um lugar onde o Espírito Santo fala, não é mais um lugar onde o Espírito Santo adverte, não é mais um lugar onde o Espírito Santo desperta, não é mais um lugar onde o Espírito Santo tem a primazia. Aleluia, glória a Deus. Por isso que o texto sagrado diz: não apagueis o Espírito. Uma igreja que não tem a ministração da... Irmãos, como é que se tem um culto onde a pregação é 15, 20 minutos? Nada contra o louvor, não. O louvor é essencial no culto da igreja. Mas o louvor, ele não tem a primazia aqui. O louvor tem a primazia na eternidade. A primazia aqui na terra é a palavra. Glória a Deus. O meu ministério vai acabar quando Jesus voltar. O do ensino e da pregação. Mas quem canta aqui vai continuar cantando lá, do outro lado. Glória a Deus. Porque esse ministério é eterno. Mas o da palavra vai passar. O meu vai parar. Jesus voltou, acabou. Mas aqueles que tocam, que cantam, que adoram, que louvam, vai continuar do outro lado. Glória a Deus. Começou aqui, vai continuar lá. Mas o meu vai parar, vai acabar. Então é importante que se entenda que se precisa ser exortado todo dia. Não fique chateado quando alguém puxar sua orelha, não. Fique alegre. Porque isso é demonstração de amor de Deus. Hebreus capítulo 3, vê aí, Hebreus capítulo 3. Eu vou fazer uma leitura extensa para a gente entender melhor. A partir do versículo 7, Hebreus 3, 7 em diante, que diz assim: assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei:
O coração destes está sempre se desviando e não reconhecem os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, olha, exortai-vos mutuamente quando? Todos os dias durante o tempo que se chama hoje. De maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Todo dia alguém precisa puxar a minha e a tua orelha. Epa, acorda, está errado, não é por aí. Porque tem pessoas que quando você vai falar, tu está falando demais, tu está te intrometendo muito na minha vida, vai cuidar da tua, que da minha cuido eu. Ou não é? É o momento, irmãos, que nós estamos vivendo na terra, é os últimos. E a gente precisa cada dia ser corrigido, para não ficarmos endurecidos pelo engano do pecado. Aí Paulo continua, no capítulo 5 de Timóteo, lembra que nós estamos falando de Timóteo. A gente lê as referências, mas o assunto é em Timóteo. Eu te exorto solenemente diante de Deus e de Jesus Cristo, dos angelistas, que procures obedecer todas essas instruções, sem parcialidade. E não faças nada por partidarismo, ou seja, não tome posição. Seja justo, seja correto. Timóteo é exortado a não ter parcialidade na aplicação da disciplina. A igreja de Deus não pode ter dois pesos e duas medidas. Não pode tratar alguns membros com rigor e outros com complacência. Não pode aplicar a uns o rigor da lei e a outros regalias e privilégios. Vê aí, Provérbios, capítulo 20, versículo 10. Olha o que é que Deus pensa sobre quem faz assim. Quem absorve um, quem é flexível com um e é duro com o outro, né? Vê aí, Provérbios capítulo 20, verso 10. Dois pesos e duas medidas, pesos adulterados e medidas falsificadas, são desonestidades abomináveis ao Senhor. Deus abomina. Deus abomina. A vida do líder e a vida de sua liderança, mas os pecados do líder são os mestres do pecado. Olha, veja só, presta atenção. A vida do líder é a vida de sua liderança. A vida daquele que lidera é a vida dos seus liderados. Mas os pecados do líder são os mestres do pecado. Por quê? Porque quando o líder peca, quando o líder erra, muitas vezes as pessoas querem justificar e dizem assim, mas o fulano não fez? E ele é o líder. Entende agora? Porque o pecado de um líder, ele é o mestre, porque ele ensina os outros o que não deve ser feito. Os pecados do líder são mais graves, mais hipócritas e mais danosos que os pecados dos demais membros da igreja. São mais graves porque o líder peca mesmo tendo maior conhecimento. Ou seja, quem conhece mais deve errar menos. Quem mais é dado, mais é cobrado. Daí os líderes que têm práticas pecaminosas não devem ser ignorados. Na realidade, a posição que ocupa não é um atenuante, mas um agravante. Ou seja, o pastor pecou. O que é que vai fazer? Vai atenuar? Vai alisar? Não.
é um agravante, tem que ser afastado e ser tratado para poder voltar às suas atividades. Não pode ser ignorado. Na realidade, a posição que ocupa não é um atenuante, mas um agravante. Eles devem ser tratados com mais severidade, como ensina a lei. Vai ser afastado? Vai. Pode perder? Pode. Mas você precisa primeiro ser tratado. Quem lembra aí que há meses atrás o pastor Paulo Júnior foi em rede pública, em rede da internet? Vocês viram? Você viu? Ele foi afastado da igreja. Qual foi o pecado dele, pastor? Ele cometeu adultério? Não. Ele roubou? Também não. Ele saiu dos padrões de Timóteo 3. Ele não foi um pastor amoroso e cuidadoso com as ovelhas. Ele foi um pastor ditador. Ele não tinha misericórdia com a disciplina. Precisou ser afastado. Porque em vez de ressuscitar, ele matava as ovelhas. Ele foi afastado. E foi se tratar e foi diagnosticado que ele estava doente. Emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Porque a gente que cuida, a gente tem que ter cuidado de nós mesmos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Primeiro você, depois os outros. E para a gente finalizar, a ordenação de pastores ou de presbíteros, conforme o versículo 22 do capítulo 5 de 1 Timóteo, o apóstolo recomenda a Timóteo: não imponha as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserva-te a ti mesmo puro. O que é que Paulo está dizendo isso? Está falando sobre a ordenação ou a indicação de alguém ao serviço ministerial sem que este tenha qualificações espirituais. Qualificações espirituais. Ordenar alguém para exercer alguma função no ministério, sendo esse novo na fé ou neófito, é uma temeridade, tanto para ele como para o rebanho. A quebra desse princípio tem sido devastador em muitas igrejas. Um líder imaturo é um desastre. Um indivíduo ocupar uma posição de liderança na igreja, sem maturidade espiritual e sem estabilidade emocional, traz graves prejuízos para a igreja de Deus. Ou seja, você não deve, de forma, em hipótese alguma, indicar alguém a exercer alguma função ministerial ou de liderança sem que este tenha senso de entendimento do que vai fazer, do que está fazendo. Sem que tenha maturidade espiritual. Porque liderar, você que lidera o departamento, você tem que ter um jogo de cintura, uma flexibilidade para entender todos e não perder nenhum. Porque todos pertencem ao Senhor Jesus. Você está cuidando daquilo que pertence ao Senhor Jesus. Aí você fica muitas vezes angustiada, perturbada, inquieta, perde sono, dá dor de cabeça, perde apetite. Aí fulano está me aperreando tanto. É o teu ofício. É o teu ofício. Eu não quero porque dá trabalho, mas tu já dá trabalho de não querer. Tu já dá trabalho de não querer. Às vezes a gente chama assim, não, vou perguntar ao Espírito Santo. Se Deus já usou o líder para lhe chamar, porque já foi o Espírito Santo usando o líder para convocar você. Você eu vou falar ao Espírito Santo. O Espírito Santo não vai lhe falar nunca. Porque Deus já está usando o líder para chamar você. Você está dizendo, eu vou esperar o Espírito Santo. Não. O indivíduo ocupar uma posição de liderança da igreja sem maturidade espiritual e sem estabilidade emocional traz graves prejuízos para a igreja de Deus. Há muitos líderes que deveriam estar sendo cuidados, mas estão cuidando do rebanho. Antes que o presbítero possa cuidar de todo o rebanho, precisa primeiro cuidar de si mesmo.
E não está qualificado para pastorear outros aquele que não cuida da sua própria vida. Falando assim, a pessoa que vai liderar, vai exercer, precisa ser uma pessoa de estabilidade emocional, de conhecimento bíblico e de espiritualidade. Porque você vai lidar com pessoas. E cada pessoa tem uma cabeça. E você tem que trazer as cabeças dele aqui, ó, para dentro da Bíblia. A palavra de Deus. Porque se todos estiverem, irmãos, aqui, ó, e perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, e em cada alma havia temor. Por quê? Porque todos estavam com o mesmo pensamento. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz, olha, que todos vós tenhais a mesma forma de pensar. Que tem que convergir para aqui. Não importa o que você acha, tem que estar na Escritura. Porque se tiver na Escritura, a gente vai viver em paz, a gente vai estar bem, nós vamos estar unidos e vamos viver a presença de Deus pelo vínculo da paz na ação do Espírito Santo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Vamos, irmãos, orar também pela tia da irmã Carolina, que fez essa